uma transformação química. Eu tive várias reações químicas aí no meio do caminho que elas foram feitas para criar esse canetão, tá? Então são diversos exemplos que a gente vai começar aqui com a nossa aula falando então da diferença de fenômeno, olha que legal, fenômeno físico versus fenômeno químico. Bom, aí você vai falar assim, beleza, professor, quais fenômenos físicos e quais fenômenos químicos que a gente usa aí no nosso dia a dia? São vários, tá? Mas eu quero falar um específico aqui para vocês, de um fenômeno que a gente vai discutir junto para ver o que é a combustão. Combustão a gente usa bastante. Quer ver como? Naquele churrasquinho, aquele famoso churrasquinho que a gente faz aí no final de semana, né? Você vai lá, pega o carvão, coloca na churrasqueira, aquela coisa toda, vai acender essa churrasqueira, isso é uma combustão. Isso é uma combustão, perfeito. Só que o que ele é? Ele é fenômeno físico ou ele é fenômeno químico, essa combustão? Ué, gente, isso é fenômeno químico. Aí você fala, ué, como assim, professor, fenômeno químico? Gente, uma combustão, eu tenho que ter a soma de dois reagentes. Já ouviu falar naquele negócio de comburente mais combustível? Com certeza você já ouviu falar. Combustível mais comburente, eu tenho minha combustão. Então eu somei dois reagentes para ter uma combustão. Logo, eu tive um fenômeno químico. E agora, se eu falar no próximo fenômeno aqui, se eu coloco assim, rasgar um papel, por exemplo. Rasgar papel. Se eu falar de rasgar papel, isso aqui é um fenômeno químico ou é um fenômeno físico? Fenômeno físico, porque não existiu nenhuma mudança nesse caso. O papel, do jeito que ele é, do jeito que ele está, ele só foi cortado na metade, ou ali, não importa se for na metade, se for um quarto, não importa, eu rasguei esse papel, não tive nenhuma transformação química. Eu não passei por nenhuma reação para rasgar esse papel. Simplesmente fui lá e rasguei, ou amassei esse papel, não importa. Olha que diferença. Então, logo, olha que legal, a minha combustão é um fenômeno químico. Rasgar papel é um fenômeno físico. Muito legal, não é? Então a gente já começou aqui agora a identificar nessa aula a diferença desses dois fenômenos. Então quando eu pego e tenho uma transformação, eu tenho um fenômeno químico. Quando eu não tenho uma transformação, eu tenho um fenômeno físico. Muito legal, né, gente? E aí, lembra que eu falei para vocês de reagente, produto? Tá aqui desse lado da lousa. Reagente mais reagente, não importa quantos reagentes eu vou colocar, né? Ele vai se transformar em produto. O que significa isso, professor? Significa que aqui eu tenho então uma reação química. Gente, de novo, quando ocorrer uma transformação desse reagente em produto, eu vou ter uma reação química. Quer ver um exemplo? O pão. Aí você fala assim, pão. Pão. Quando você vai fazer um pão. Ah, professor, eu não faço pão. Mas com certeza você já viu alguém fazendo pão. Ou você vai na padaria comprar o pão pronto, não importa. Alguém fez aquele pão. O pão, na verdade, eu vou misturar alguns reagentes. Um deles, inclusive, é o fermento, para ele crescer. Legal? O bolo, enfim. Faz com que esse cara cresce, esse cara se transforma. Então, quer dizer, eu peguei vários reagentes, coloquei ali no mesmo recipiente, tá? Olha que louco, vou assar esse pão ou esse bolo, não importa, ele vai crescer, ele vai passar por uma transformação química, uma soma de reagentes que vai dar no meu produto. Olha que legal, isso é uma reação química. Agora, uma reação física é quando eu não tenho reação alguma, o fenômeno físico, né? Não tenho reação alguma. Eu pego aquela minha matéria e ela continua sendo a mesma matéria. E aí, nessa aula mesmo, a gente vai falar de um fenômeno físico que é muito legal, que muita gente confunde. Vocês vão ver, fica vendo. Vocês vão ver que vocês vão sair dessa aula e falar, caramba, agora eu entendi, agora faz muito sentido. Você vai ver que faz realmente muito sentido. Mas a pergunta que fica aqui na aula é a seguinte. Beleza, professor, você colocou aí a diferença de fenômeno físico para fenômeno químico, entendi. Bem tranquilo, bem de boa, bem fácil. Mas eu quero saber o que é química.
né? Porque a gente vai começar a estudar química agora e eu quero saber o que é química, né? O que é química, professor? Química. Lembra que eu falei para vocês que é uma ciência, que é um ramo da ciência? E a ciência, ela tem um único objetivo, que é comprovar fatos, beleza? Mas como ela comprova esses fatos? A gente tem alguns passos que eu vou mostrar para vocês aqui. O primeiro passo da química, da ciência no modo geral, é observar. Como assim observar? Você está na sua casa, certo? Nesse exato momento, e aí você fala assim, caramba, eu acho que eu tenho aqui, na minha ideia, uma vacina para Covid-19. Aí sim, aí a pessoa vai falar, caramba, sério? Você fala, sério. Mas eu chego para você e falo, tá bom, com base em que você tem uma vacina para Covid-19? Aí você vai falar da sua metodologia científica. Presta muita atenção nisso que eu vou falar para vocês. Metodologia científica, você vai seguir esses passos. O primeiro é observar. Aí você vai falar assim, professor, eu fiquei 12 dias observando o sangue, tá? Vamos imaginar que você conseguiu fazer a vacina através do sangue. O sangue do ser humano, e eu consegui separar alguns anticorpos naturais e consegui sintetizar uma vacina. Então o primeiro fato, que você ficou 12 dias observando. Olha que louco, 12 dias observando foi seu primeiro fato. Depois disso, você fez um negócio chamado experimento. Porque assim, só observar, você vai surgir hipóteses, você vai surgir ideias, mas não quer dizer que elas estão corretas, não é mesmo? Então você vai ter que fazer um experimento. Na verdade são vários experimentos, né? Você vai passar por um processo de experimentação. Aí eu chego para você e falo assim, legal, cara, você ficou 12 dias observando, muito legal, mas você testou isso onde? Aí você fala assim, testei, professor, eu testei isso em ratos de laboratório, fiz vários ratos e todos eles eu contaminei 12 ou sei lá, 15 ratos, os 15 tiveram vírus eliminado do seu organismo. Aí eu falo, caramba, velho, então você passou do observar para o experimento e você realmente, check, né? Eu vou colocar um check aqui. Teve o check, que realmente você observou, check no experimento, realmente você fez. Você já está no segundo passo. O terceiro passo, que talvez seja o passo mais importante, é você criar leis ou teorias, né? Criar teorias. Que hoje em dia é basicamente os artigos científicos, né? Quando você publica em um artigo científico, você na verdade está criando uma teoria. Você foi lá, publicou um artigo dizendo que você criou uma vacina através da observação que você teve, depois através da experimentação que você teve, e para você chegar nesse ponto, nesse terceiro ponto, que é criar uma teoria que essa vacina vai realmente funcionar, tá? Então isso é chamado de metodologia científica. O que significa isso? Que eu segui esses 3 passos, isso quer dizer que eu posso, então, ser considerado um cientista. Aí você fala, mas peraí, eu não tenho que fazer faculdade para você usar isso como profissão? Com certeza, né? Só que para você dizer que você é um cientista, se você pegar esses três passos aqui, conseguir seguir esses 3 passos, sim, você é um cientista. Cientista é aquele que segue a metodologia científica, tá? Então o cientista é o cara que vai observar, que depois vai experimentar e posteriormente vai criar leis ou teorias em cima disso. Olha que legal, tá? Então quando a gente pensa, caramba, eu quero mudar o mundo, eu quero mudar coisas, ou se não preciso mudar o mundo, né? Eu quero mudar coisas pequenas, quero mudar coisa aqui no meu bairro, a coisa aqui na minha cidade, ou coisa aqui, sei lá, na minha casa, né? Ou na minha escola, algumas leis que eu quero mudar. Então primeiro eu vou observar, depois eu vou experimentar e por fim eu vou criar teorias. Olha que interessante, tem uma coisa que dentro dessa metodologia científica que é o seguinte: imagina que você chega aqui no observou legal e no experimento ele falha. Então, primeiro passo deu certo, segundo passo deu errado. O que significa isso? Significa que sua observação ela não passou de uma hipótese.
Hipótese é o achismo, é o famoso achismo. Hipótese, você pode levantar várias hipóteses em determinada situação. Então você vai lá e olha para aquilo lá, ou fica observando e fala, eu acho que vai acontecer isso. Isso é uma hipótese. Aqui, a teoria, ela já passou pelo experimento. Então a gente nunca pode falar, eu tenho uma teoria de... Eu falo, opa, peraí, teoria não. A não ser que você tenha experimentado. O correto seria, eu tenho uma hipótese ou eu tenho uma ideia, eu acho que isso está certo, ou que isso vai acontecer, mas isso não é uma teoria. Teoria, ela tem que ter passado pelo segundo passo de uma metodologia científica. Tranquilo, gente? Beleza? Muito de boa, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre o que a gente acabado de falar das relações de transformações físicas e químicas. E aí, eu tenho uma que eu gosto muito, tá? Inclusive, eu vou até apagar essa divisão aqui, que eu vou precisar da luz inteira. Que eu preciso falar para vocês que é um fenômeno que acontece muito no nosso dia a dia. E que vocês vão precisar usar isso para o resto da vida de vocês. Isso é muito sério, tá? Isso é uma parte muito importante que eu quero muito que vocês entendam isso. Então vamos muito devagar para falar sobre isso, que é a mudanças, na verdade, né? Mudanças dos estados físicos. Já dei um spoiler, né? Estados físicos provavelmente vai ser fenômeno físico. Fica aí a dica, né, para vocês. Mudança do estado físico. A gente usa muito a água como exemplo e como estudo das nossas mudanças do estado físico, tá? E aí nós vamos brincar um pouquinho disso agora. Então vamos lá. Todo mundo sabe que nós vamos estudar aí no ensino médio presta muita atenção nessa parte, 3 estados físicos. Quais são esses estados físicos? Com certeza você lembra, né? Eu vou colocar aqui na lousa para vocês. Vamos lá. O primeiro, sólido. Segundo, líquido. O terceiro, gasoso. Beleza. Agora, nós vamos brincar com uma coisa aqui. Se a gente pegar a água como exemplo, no estado sólido a gente chama de gelo. No estado líquido a gente chama de água. No estado gasoso a gente chama de vapor d'água, tá? E agora eu quero que você entenda qual é a diferença disso. Aí você fala, tem bastante diferença, professor. Água eu tomo, né? Eu uso para me hidratar. Gelo eu vou usar lá para colocar inclusive na água se eu quiser, porque aí eu diminuo a temperatura, certo? E vapor d'água sai do chuveiro, né? Ou sei lá, uma sauna ou alguma coisa do tipo. Vapor d'água tem várias coisas aí, várias utilidades, mas tudo são diferentes. Aí eu pergunto, será que é diferente? Quimicamente não. Por que não? Porque todo mundo sabe que a água, vou colocar aqui, ó, H2O. A água, ela é água sempre. No estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso, é H2O. Não muda nada. Só que o que muda então? Que você sabe que gelo é gelo, água é água, vapor d'água é vapor d'água. Muda como essas partículas elas estão rearranjadas. Como elas estão nesse recipiente. É agora que eu vou mostrar para vocês. Vamos começar com o sólido. Sólido, essas partículas estão todas muito unidas, tá? Tá todo mundo assim. Aí você fala, como assim, professor? Imagina que você esteja com frio. Pensa no frio. Tá muito frio. A primeira coisa que você pensa, quando vem à mente frio, você pensa em estar na sua casa, deitado embaixo de uma coberta, sei lá, assistindo Netflix, ou com alguém que você gosta bastante. E aí, de repente, você reparou que tá todo mundo junto. No frio, é isso que acontece. Essas partículas estão todas muito unidas, tá tudo muito junto, tá tudo muito assim, ó. Olha que legal. Agora, no estado líquido, já não é tão junto assim. Ó, se liga. Ah, professor, que legal. Eu vou ter ali as minhas partículas, mas elas estão mais distantes umas das outras. Reparam que ainda tem a ligação, né? Elas estão ligadas aqui. Aqui está ligado também, mas está mais distante. E no caso do gasoso, nem ligação tem. Cada um está para um lado, o outro para o outro.
O que acontece então nesse sentido? Eu sou sólido. Se liga, eu sou sólido. Imagina que eu estou numa festa. Não podemos nesse momento, né, no período que a gente tem que ficar em casa, mas logo isso vai passar e festas vão acontecer. Imagina que eu esteja numa festa. E aí, eu cheguei lá no começo da festa, todo mundo sabe que lá no começo todo mundo fica meio assim, né? Não conhece ninguém, você fica lá no seu canto, fica parado, ó, em repouso, sólido. Tá todo mundo junto, aquela coisa, você tá bem assim, beleza. Aí, começa a tocar uma música que você gosta. Se liga, você vem aqui, ó. Você entendeu? Você começou com, ó, opa, você começou aqui, beleza, festa legal, hein? Aí você de repente já, abre a roda, ó, você já quer distância. Por quê? Porque você tá aqui, ó, você tá na dança. Aí, deu lá altas horas e você já tá completamente imerso naquela festa. Você já conhece todo mundo, você já gosta de todo mundo. E aí você já tá dançando muito assim, cara, nossa, eu já tô... Ó, eu aqui, ó, eu tô no gasoso, não quero ninguém perto. Nem ligação mais eu tenho. Então, o que eu fiz para sair do sólido, passar pelo líquido e ir para o gasoso? Eu aumentei a temperatura. Toda vez que eu aumento a temperatura, eu faço com que as partículas fiquem mais agitadas. E tem muito sentido isso. Quer ver que eu vou te provar? Imagina que você esteja numa cachoeira. Uma cachoeira, você está lá num belo dia de sol e você está numa cachoeira. A cachoeira, você consegue atravessar ela. Você vai atrás dela, você fala, olha, aqui atrás da cachoeira tem uma caverna, tem um negócio super legal. Então você passa pela água. A água é algo que você consegue passar. Agora, se você vê uma parede de gelo, você não consegue passar. E olha que eu vou te contar uma coisa. Gelo e água é a mesma coisa. O que está diferente? Acabei de falar para vocês. O rearranjo dessas partículas. Elas estão mais próximas quando é sólido. Quando é líquido, está mais distante. Quando é gasoso, nem ligação tem. Foi embora. Aí é vapor. Aí é gasoso, aí foi embora. Olha que louco. Então, gelo, não atravesso. Líquido, atravesso. Gasoso, então, eu nem vejo. Entende? Então, isso é quando eu falo que a mudança de estado físico. Lembra lá no começo da aula que eu falei assim, mudança de estado físico. A mudança de estado físico, ela acontece de uma maneira que você não vai mudar a estrutura do meu elemento, não vai mudar a estrutura da minha matéria, certo? Você não vai mudar como ele é, você vai mudar o rearranjo, tá? Consequentemente, você pode até mudar a forma, mas ele não deixa de ser água, por exemplo, nesse caso. Igual o papel, lembra que eu falei do papel? Eu cortei o papel. O papel não deixa de ser papel, ele só é papel pela metade. Interessante, né? Agora, se eu for queimar esse papel, aí ele vai liberar fuligem e tudo mais, aí eu vou ter uma reação química, porque eu vou ter uma combustão, tá? Então aí eu tenho uma transformação. Essa é a diferença de fenômeno físico para fenômeno químico. Muito legal, tá bom? Tranquilo, gente, até aqui, tá de boa? Espero que vocês estejam entendendo tudo aí, tá? Agora nós vamos para uma segunda parte da aula, que é falar dessas reações propriamente dito, tá? Porque dentro dessas reações, só uma coisa, aqui tem o nome das mudanças, mas a gente vai falar isso em outra aula, tá? Por enquanto eu só queria mostrar para vocês como que é a história, né, de uma mudança física, beleza? Para vocês entenderem o que é um fenômeno físico, a diferença realmente de fenômeno físico para fenômeno químico, tá bom? Então voltando, quando eu falo de reação mesmo, propriamente dito, tem alguns fenômenos, tá, gente? Porque assim, você imagina, tem reação química, mas reação química pra quê? Né? Eu vou fazer uma reação química. Tá bom, você vai fazer uma reação química, professor, legal. Pra quê? Ele vai mudar alguma coisa, não é, gente? Você sabe disso. Se ele vai mudar alguma coisa, eu queria saber o que é que vai mudar. E aí eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Então vamos começar com as nossas reações químicas, tá? Reações químicas. Eu quero lembrar vocês de uma coisa, tá? As nossas reações químicas, elas são formadas por reagentes e produtos. E a partir de agora eu vou explicar para vocês o que é sempre, né? Sempre vai ter reagente, sempre vai ter produto, se for uma reação química, tá bom? Então vamos começar com uma reação muito famosa mesmo, que é uma reação chamada de ferrugem. É isso mesmo, ferrugem. Com certeza você já viu uma ferrugem em algum lugar, pode ser no portão de casa, pode ser alguma serralheria que você foi, algum lugar que você viu ferrugem.
E aí você viu que aquele ferro, que antigamente ele tinha uma aparência realmente de ferro, ele ficou enferrujado, tá? Enferrujar é a mesma coisa de oxidar, certo? E é o que eu vou explicar para vocês agora. Gente, fiquem tranquilos que algumas coisas, algumas linguagens aqui, eu não vou cobrar, não é nada que você tenha que saber agora nesse momento. Outras eu preciso que vocês saibam. Então vem comigo, vamos começar. Então vamos lá, eu vou começar colocando os reagentes, tá? Os reagentes sempre ficam do lado esquerdo, ok? Sempre, tá? Então meu reagente vai ficar sempre do lado esquerdo e meus produtos sempre vão ficar do lado direito. Por quê? Porque vai demonstrar a reação química acontecendo. Vai sair do meu reagente, vai acontecer uma reação e vai para o meu produto, certo? Vai ter uma reação química aqui nos reagentes, pá, se choca aqui, aquela coisa toda, pá, legal, formou o produto. Tá bom? Tranquilo? Então vem comigo. Eu vou colocar o primeiro cara, que é o ferro. Ferro é representado por Fe, F maiúsculo e E minúsculo, certo? Ferro é o nosso primeiro elemento químico. Aí eu coloco mais. Por que eu coloquei mais? Para representar que eu estou pegando esse ferro, estou somando com mais alguma coisa, tá? Posso somar com mais um, com mais dois, com mais três, não importa, tá bom? Não importa a quantidade de coisa que eu vou somar, para então formar o produto. Pode ser um produto, pode ser mais do que um produto, também não me importa, tá bom? Então beleza, ferro mais oxigênio, tá? Toma cuidado com isso. Quando eu falo oxigênio, a pessoa pensa em O. O é o átomo de oxigênio. O2 é a molécula de oxigênio. Aí você fala assim, nossa professor, ó, até derrubei, até fiquei emocionado, derrubei aqui o canetão, fiquei emocionado. Professor, pelo amor de Deus, por quê? Por que você está falando isso para mim? Como assim molécula, átomo? O que é isso? Calma, vem comigo. Quando eu pego um elemento químico lá da tabela periódica, ele é um átomo, tá? É um átomo. Dentro dessa configuração de átomo, eu posso pegar ele, posso ligar em outro átomo. Nesse caso, eu peguei 2 átomos de oxigênio, formei uma molécula. Então a molécula é a junção de 2 ou mais átomos. Então, quando eu pego vários átomos, eu vou formar então uma molécula. Tranquilo? Beleza? Aqui tem um átomo de ferro, né? Que a gente pode, nesse caso, nessa configuração, ele está sozinho, eu falo que é um átomo de ferro. Aqui eu tenho uma molécula de oxigênio, porque eu tenho 2 átomos de oxigênio. Tranquilo, né? Vamos para a próxima, ó. Mais H2O. H2O você sabe que é água. Beleza? 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Tá bom? Aí vai formar o ferro 2, O3, vezes. O que significa esse vezes? Significa que eu tenho uma água, tá? Esse vezes aqui, né, o pontinho, vezes, significa que ele está ali anexo ao meu elemento químico aqui, a minha primeira molécula, tá? Então essa água tá ligado aqui no trióxido, aqui no caso, de ferro 2. Beleza? Calma, em relação à nomenclatura a gente não vai entrar, eu vou só brincar um pouquinho com reação química para vocês entenderem o que é uma reação química e o que vocês têm que saber. Por enquanto, essa reação ainda não é cobrada, que você tem que entender que isso é uma reação química. Eu vou até sair daqui da frente para vocês olharem, tá? Então, desse lado esquerdo eu tenho 3 reagentes, do meu lado direito eu tenho um produto. Eu tenho que também balancear, isso vocês também vão aprender mais pra frente, tá? Vamos lá, ó. Um ferro, aqui tem um ferro só, certo? Aqui eu tenho 2, ou seja, eu vou colocar 2 ferros do meu lado esquerdo, tá? Beleza, muito legal. Agora eu vou olhar hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 2 aqui, e aqui eu tenho 2, né? Então tá tudo certo. Vou olhar o oxigênio, com muita calma, viu gente, ó. Se eu olhar do lado esquerdo, você vai ver que aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Quando não tem nada é 1, né? 2 mais 1, eu tenho 3 do lado esquerdo. Só que eu tenho um problema aqui muito sério. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Então aqui eu tenho 4. Olha que louco. De novo, 3, 1, 4. Se eu tenho 4 oxigênios desse lado aqui, eu preciso dar um jeito de ter 3 aqui. Porque 3 mais 1 vai dar 4. Né? Aqui não pode ter 2, aqui eu tenho que ter 3. Uma dica que eu dou para vocês: 3 não dá porque é um número ímpar. Eu não posso colocar 3 aqui direto, porque 3 vezes 2 vai dar 6. O
que eu posso fazer? Coloco 3, igual a gente acabou de descobrir que tinha 3 ali do outro lado, e esse 2 eu passo aqui embaixo. 3 sobre 2. Uma dica muito importante, né? Então esse 2 estava aqui, eu coloquei aqui embaixo. Por que isso? Porque eu pego esse 3, divido por 2 e multiplico por 2. Lembra que eu falei que tinha que ter 3 aqui? Se eu vou pegar o 3 e vou dividir por 2 e multiplicar por 2, logo é 3, né? 3 dividido por 2 é 1,5. 1,5 vezes 2 é 3. 3 mais 1 deu 4. Tá balanceada a minha reação química. Professor, eu não sei balancear. Calma, calma, isso em outro momento a gente vai trabalhar mais profundo, tá? Agora é só pra gente colocar uma característica dessa reação química. O que aconteceu aqui, gente? Vamos lá. O ferro, ó, ele tava sozinho. Vocês repararam nisso? O ferro tava sozinho. O ferro tava assim, ó. Ai, ai, um pouquinho de boa, um pouquinho tranquilo. De repente, o 1,5, né? Vezes 2, ou seja, 3 oxigênios, mais uma água, chegaram perto do ferro. E aí, ferro, só de bobeira? Aí o ferro, tô só de bobeira, tô aqui tranquilão. Aí eles falam assim, então vamos dar um rolê. Aí eles falam assim, beleza, vamos dar um rolê. Quando ele aceita dar um rolê, quer dizer que ele fez uma reação química. Essa reação química transformou nesse cara aqui, que é o trióxido de ferro hidratado, tá? O que significa isso aqui? Significa que a água, não sei se vocês repararam, além do oxigênio, eu vou mostrar isso para vocês. Ó, o oxigênio que estava aqui se ligou nele. Além disso, a água também se ligou nele. Quando isso acontece, quer dizer que o ferro oxidou, ele ganhou oxigênios. Legal? Ele oxidou. E aí é uma ferrugem, ele enferrujou. Então o que eu quero que vocês saibam? Que aqui, nesse meu composto químico, eu tenho a famosa ferrugem. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Beleza? A minha ferrugem eu acabei de mostrar para vocês. Muito legal, não é? Muito tranquilo, tenho certeza que vocês gostaram. Agora eu vou para uma próxima. Professor, mostra mais um exemplo de reação química aí, o que transformação pode acontecer? Eu gostei da ferrugem, vi, mas só isso que pode ter? Não, pode ter uma outra aqui, que também é uma transformação, tá? É mais simples, é mais de boa de entender, e você vai pegar o porquê que é uma transformação. Olha que legal. Eu chego, faço isso aqui, ó. Eu pego, coloco o enxofre, tá? O enxofre sozinho, beleza? E pego oxigênio. Vamos supor, nossa, coloquei muito distante, né? Vamos colocar esse S. Esse S está muito distante, vou colocar esse S mais próximo do oxigênio. Aí, o que eu faço? Olha que legal. O S está aqui, legal, o O está aqui. Então, imaginem que eles, por enquanto, estejam separados. O S, de novo, o S está sozinho, o oxigênio está também. Só que o que eu posso fazer? Lembra que eu falei para vocês? Eu posso somar esses caras e transformar em um produto. Só que olha que interessante. Aqui eu tinha um gás de oxigênio. E aqui eu tinha, pode ser um sólido, né? Um sólido de enxofre sólido. Quando eu misturo esses dois caras, eu formo o dióxido de enxofre, que é um gás. Olha que interessante, eu tive uma transformação para a formação de um gás, tá? Porque o S sozinho, ele não era um gás. Agora, quando ele se juntou ao oxigênio, ele se transformou em um gás. Eu fiz aqui uma reação química para desprender gás, para soltar gás, aí para a natureza ou para minha reação química. Porque tem muita reação química que pede para que eu libere gás, né, para o ambiente. Então eu vou lá, faço essa reação química e aí libero o gás, solto esse gás para o ambiente. Muito louco, né? Muito legal isso, muito interessante, tá? E a nossa última reação, tá? Então eu vou mostrar essa última reação para vocês e depois a gente acabou a nossa aula. Essa última reação a gente vai demorar um pouquinho mais, porque tem algumas coisas aqui que eu preciso falar com vocês, tá? Que é quando vou mudar de cor. Mudar de cor, gente, é uma coisa bem complexa. Porque a gente tem que entender que cada elemento químico, na natureza ou no próprio laboratório, ele vai ter uma cor.
Só que quando ele está em contato com outro elemento químico, ele pode mudar essa cor através de uma reação química. Então isso pode acontecer. Eu vou mostrar um clássico para vocês, tá? Que é, também vou usar o ferro novamente. Vou usar qual caneta? Vou usar a caneta roxa, fica legal. Vou colocar aqui, vamos lá. Vou colocar o ferro, tá? Sozinho novamente, beleza? Aí eu vou colocar um elemento muito famoso, tá? Que é o sulfato de cobre, beleza? Um composto muito famoso. E ele tem uma cor, eu acho que eu não tenho essa caneta aqui, eu não tenho caneta azul, né, produção? Tenho? Tenho caneta azul, gente, tenho caneta azul. Esse cara, ele é azul, tá? O sulfato de cobre, ele é azul. E olha que interessante, eu vou pegar e vou pro outro lado. Por que que eu vou pro outro lado? Presta muita atenção nessa hora. Eu vou pegar esses dois reagentes, esse reagente, vou somar com esse reagente. Na soma desses dois reagentes, eu vou ter um ou mais produtos. Nesse caso, presta muita atenção, eu vou liberar 2 produtos. E aí, presta muita atenção nessa hora, que eu quero que vocês entendam o que aconteceu aqui, tá? Eu falei para vocês que a gente ia demorar um pouquinho mais nesse último exemplo por conta disso. Acontece aqui o seguinte, o ferro está sozinho, repararam nisso? O ferro está sozinho. Só que aqui o cobre está junto com o SO4, ele está junto com o sulfato. O cobre está junto, está de mão dada ali com o sulfato. O que aconteceu aqui? Pera aí, aconteceu alguma coisa bem estranha, né? Uma reviravolta. Eu tive aqui uma troca. O ferro agora está com o sulfato e o cobre está sozinho. O que aconteceu aqui nesse exemplo? Aconteceu um caso clássico de uma reação de simples troca. Aí você vai falar assim, professor, que reação é essa de simples troca? Uma reação de simples troca acontece o seguinte, sempre, presta muita atenção nessa regra, sempre esse cara que está aqui na frente, ele é chamado de cátion. Esse cara que está aqui depois, ele é chamado de ânion. Então eu sempre tenho que juntar, porque eu tenho que misturar um cátion com um ânion. Nesse caso, o ferro não pode misturar com o cobre. O ferro, se ele for misturar com alguém, se for ter alguma reação aqui, ele vai misturar com o sulfato. Professor, como assim? Não entendi. Ué, o ferro, ele vai ser um cátion, ele é um metal, e o sulfato, ele é um ânion. Então o cobre também é um metal. Então eu não posso misturar um cobre, que é um metal, com o ferro, a não ser que seja uma liga metálica, mas uma reação química como essa, eu não consigo misturar os dois são cátions. Então o que eu pego? Eu pego o ferro, pego o sulfato aqui e vou transformar, lembra do nosso começo da nossa aula? Uma transformação química. Vou transformar o que era o sulfato de cobre, vou transformar no sulfato de ferro. O nome já te falou, um era sulfato de cobre, o outro é sulfato de ferro. Quer dizer, o sulfato de cobre, o ferro, aliás, o sulfato está de mão dada com o cobre. O que aconteceu? Ele tirou a mão do cobre, falou, peraí, não dá mais certo entre nós, tá tudo terminado. E deu a mão para o ferro. Eu tive aqui uma simples troca. Por que simples troca? Por que simples troca? Porque o ferro, ele estava sozinho, certo? Nesse caso, o cobre ficou sozinho. Não aconteceu aqui uma troca dupla, né? Uma dupla troca. Aconteceu uma simples troca, eu troquei só uma coisa, tá? Tranquilo? E o que eu quero mostrar para vocês? Ao trocar o ferro, pegando aqui o meu sulfato, ele se torna, então, olha que interessante, esse cara aqui se torna verde. Aí você vai falar assim, caramba, sério, professor? Sério. O sulfato de cobre é azul. O sulfato de ferro é verde. Então, eu fiz... Olha como a química é bonita, né? Como a química ela é linda nesse sentido. Ela vai pegar... Presta muita atenção. Ela vai pegar uma reação química, certo? Dentro dessa reação química, ela vai mostrar que é possível eu trocar um composto de cor. O que eu fiz para trocar de cor? Eu só peguei o sulfato de cobre, joguei o mesmo recipiente que o ferro. Então tinha um pedaço, tem um metal ali dentro, tem um metal, ferro. Peguei o sulfato de cobre, era azul, transformou esse cara em verde.
Muito louco. Isso é uma reação de simples troca, tá? Simples troca, por quê? Porque eu troquei só uma vez. É uma reação química. Essa reação química ela é considerada de simples troca. E aí, gente, só pra gente finalizar, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Essa reação, ela é bem tranquila, é bem fácil, né? Porque, ó, eu tenho um ferro aqui, tá? Não preciso colocar o número 1, tá, gente? Quando tem um só, não preciso informar que é o número 1, mas só pra mostrar pra vocês. Um ferro, tá? Aqui eu tenho um cobre, aqui eu tenho um cobre também. Então, um cobre, um cobre. Um ferro, um ferro. Um cobre, um cobre. SO4. Você pode olhar o SO4 tudo junto, ou você pode olhar, por exemplo, primeiro eu olho o S e depois eu olho o oxigênio. Isso também é possível ser feito, tá? Não tem problema nenhum. Aí você vai olhar aqui, ó, um SO4. Aí, aqui mesma coisa, um que vai valer para o ferro e que vai valer para o SO4. Aí eu vou, com mais calma, vou mostrar uma coisa para vocês. Ó, essa casa do balanceamento. O que eu quero mostrar para vocês? Que esse 1, ele é de todo o composto. Então esse 1, ele é do ferro, ele é do S e ele é do oxigênio. Então, só que você fala, como assim tem 4 então, professor? Porque esse 1 que está aqui na frente, ele vai multiplicar, nesse primeiro caso, ele tem um ferro, depois ele vai multiplicar esse segundo, que é um enxofre, e aí ele vai multiplicar com esse terceiro, 1 vezes 4 é 4, então ele tem 4 oxigênios. Olha aqui desse lado, um cobre, um enxofre, 1 vezes 4, 4 oxigênios, um ferro. Então vamos contar agora dos dois lados, um ferro, legal? Um enxofre, 4 oxigênios, 4 oxigênios. Eu tenho uma reação balanceada, uma reação de simples troca balanceada. Entende aqui que eu coloquei para vocês que a reação química ela vai ser perfeita depois que eu balancear ela? Olha que louco, tá? O balanceamento é só para eu mostrar que o número de átomo que eu tinha no reagente, necessariamente eu tenho que ter no produto, tá? Só pra gente finalizar então, eu sei que eu falei que essa era a última, mas agora é a última de verdade, só para mostrar para vocês, desculpa, tá, gente, porque às vezes eu me animo. Durante a aula é assim mesmo, né? O professor é assim, ele anima, ele fala, é a última. Aí o aluno fala assim, é a última, professor, é a última. Aí vocês não estão aqui para me cobrar, né? Para falar, professor, já tinha falado que era a última, hein? Poxa vida, mas agora é. Eu chego para vocês e coloco assim, ó, N2 mais H2 formando NH3. Eu tenho aqui uma reação química clássica. Essa é clássica, hein? Aqui eu tenho o nitrogênio com o hidrogênio formando a amônia. Você reparou que não teve troca nenhuma, então a gente não considera isso nem de simples troca e nem de dupla troca. A gente considera isso aqui uma reação de adição, tá? Então eu pego esse cara, adiciono esse cara e formo esse. E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa sensacional aqui, né? Que é o seguinte: o balanceamento, para mostrar para vocês o quanto é importante a gente balancear. Por quê? Porque se eu deixar assim, tem alguma coisa errada. Você bate o olho para você ver, você vai ficar assim meio, sabe, gangorra? Gangorra, o legal, pelo menos para mim, né? O legal era ficar no equilíbrio, né? Porque quando você tá lá embaixo, você fica lá embaixo e olha o cara lá em cima. Né? Porque você é mais pesado, você fica lá embaixo. Aí você tá lá em cima, você fica lá em cima e fica olhando o cara. O legal é você tentar achar o equilíbrio. Aí fica lá, né? Nossa, peraí. Eu sempre fui muito magro, eu ficava pulando em cima da gangorra para ficar equilibrado. Balanceamento é a mesma coisa, tem que dar um jeito de equilibrar. Se você bater o olho aqui, você vai ver que aqui tem um 2. Aí você vai falar, ai, que dor, aqui não tem nada, ai, que dor. Calma, fica tranquilo. Você vai ver que é de boa. Eu posso chegar, se aqui tem 2 do meu lado esquerdo, eu tenho que colocar o 2 do lado direito. Tá vendo? Acabei de colocar. Peraí, tem 2 aqui, eu coloco 2 aqui. Lembra que eu falei para vocês que esse número aqui da frente, ele multiplica o número pequeno que tem aqui. Se não tem nada é 1, tá? Então beleza. Aqui tem 2. Beleza. Só que e o hidrogênio? O que eu faço com o hidrogênio? Professor, fala para mim o que eu faço com o hidrogênio. 2 vezes 3. Então eu tenho 6 hidrogênios do meu lado direito, que é o caso do meu produto. Que número que eu tenho que colocar aqui para deixar isso igual, para deixar isso bonito? Eu tenho que colocar um 3. Porque esse 3, quando ele multiplica com o 2, assim como o 2 vai fazer aqui com o 3,
Ambos vão dar 6. Então agora eu tenho 6 hidrogênios de cada lado. Olha que coisa incrível. Isso é muito louco, porque eu acabei de mostrar para vocês, ó, nitrogênio balanceado, ó, 2, 2 vezes 1 é 2, hidrogênio balanceado, 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 3 é 6. Mostrei para vocês que uma reação, ela só fica completa quando eu faço o balanceamento dela, tá? Então, não adianta você chegar numa reação química e não fazer esse balanceamento e, sei lá, e fazer uma estequiometria, fazer um cálculo pedido aí no seu exercício, e aí não balanceou. Então, o que fica aqui dessa aula, né? Pra gente terminar, pra gente encerrar e pra falar tudo pra vocês que eu tenho que falar. Fica a ideia de que você tem que passar isso a limpo agora, pegar todas essas reações que eu coloquei aqui pra você e tentar fazer primeiro o balanceamento sozinho, ver que transformação aconteceu, tá? Se realmente aconteceu uma transformação, certo? Se tem uma reação química, né? Tem uma transformação química. Mostrei nessa aula que um fenômeno físico, ele é simplesmente de ajuste das partículas, então eu não tenho uma reação, né? Então só o rearranjo das partículas faz que eu passe por uma parede de água. Agora na parede de gelo eu não passo. Olha que interessante, né? Mas não tem uma reação aí. A água é água, tá? E chegamos no final da aula para falar de balanceamento, que através do balanceamento a gente chega e dá tudo certo e a gente consegue então aprender sobre reação. Gente, é isso. Estou muito feliz em participar de um projeto tão grande como esse, tá? Então eu espero realmente que eu tenha ajudado de alguma maneira vocês aí, beleza? E se você quer me encontrar, se você quer trocar uma ideia comigo, vai lá no @prof. Leandro Leal lá no Instagram, tá? Ou lá no YouTube, que é o youtube.com/não perca a cabeça. Lá nós temos todas as matérias aí que você precisar para te ajudar nesse período. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo e eu fui.